E no episódio de hoje, a gente vai falar de um assunto que preocupa todo mundo, que é a saúde do bebê e da família. É isso, doutora Lu? Isso. A saúde da mamãe que tem um bebê, da criança e da família como um todo, né? Ai, que bom, porque eu tenho o privilégio de ter aqui a doutora Luciane Trofino, que ela é pediatra da gestante, da criança e da família, mãe do Pietro e do Luigi, que estão vendo ela agora com fone aqui em Nárnia. Sim, e vão brigar comigo, porque eu, exijo eu não ter o excesso de fones, né? Estou de fone hoje. Ele vai falar, você tá usando. O Pietro vai falar, ei, mamãe, tá usando fone, né? Pietro e Luigi, que são aqui no currículo da doutora Luciane. E eu também tenho a Camila Martins, que é modelo e produtora de conteúdo relacionado à maternidade, moda e lifestyle. E é mãe da Riley, que eu tô tentando falar certo, que tá todo mundo ouvindo nesses episódios, que eu tenho vários nomes difíceis aí pra falar. Bom, o tema de hoje, então, é essa questão da saúde do bebê, que chega na nossa vida e que a gente, às vezes, fica ali naquela sensação de quem nunca perguntou tudo pro Google e vai lá, como é que faz isso, como é que faz aquilo, o que acontece, será que o bebê tá respirando? A gente vai no quarto várias vezes, a gente põe a mão na barriga e aí o bebê dorme, a gente quer que acorde, aí tá chorando, a gente não sabe se é fome, aquela confusão toda e a gente não sabe se a posição é correta, os espios, são tantas dúvidas. Muitas. Né? Muitas. A Camila tá relembrando aqui. E porque quando chegam os filhos, chegam as dúvidas. E é inevitável a gente sentir tudo isso. Então é por isso que essa conversa tá aqui. Pra gente aproveitar vocês duas. E a gente sair daqui fortalecido. Sim. Então eu vou começar já com você, doutora Luciane. Ajuda aqui a gente. Quais são as top 3 dúvidas, assim, que chegam no consultório, que todo pai e mãe pergunta? Porque eu fui fazer essa pesquisa no Google, gente, e eu vi coisas, assim, incríveis, que hoje que eu sou mãe da Bel e do João, que eles já são um pouquinho mais velhos, eu falo, como que a gente tem esse tipo de pergunta? Mas é tão normal. Quais são as mais comuns? Eu acredito que, assim, o entender o choro do bebê é uma coisa muito difícil, né? Doutora, ele tá com fome? Ele está com fome? Ele vai dormir? Eu estou amamentando? Ele tá sustentando o meu leite? Como que eu vou saber se ele está com fome? Eu tenho que acordar para dar de mamar? Então, pensando nessa primeira fase, o sono do bebê é algo que às vezes desgasta um pouquinho a gente como mãe. Mas o fato de, meu filho come, meu filho está sustentado, meu peito sustenta, ou as mães que não têm a mama, né, que é algo que a gente às vezes esquece um pouquinho, as mamães mastectomizadas. Como que eu vou ter o acolhimento hoje no olhar? Como que eu vou dar de mamar com vamos brincar, uma teta de plástico, sendo que ele não vai mamar de mim, vai mamar com amor, com olhar. Então, hoje são dúvidas diferentes da minha realidade naquela época, viu, Cá? Porque hoje eu vejo as mães Google, né? As mães que têm esse conteúdo desse acolhimento. A gente vê mães hoje que muitas vezes não amamentam, e eu fico nesse dilema também desse acolhimento. Normalmente são a mamada, meu filho está sustentado, meu filho tem dor, ele está com cólica, então as dores eu acho que também está dentro das top mais, né? E o dormir, o esgotamento do dormir do bebê, emocional, de alimentar da mãe, do dormir do bebê, porque ela também não dorme. O acordar, o respirar, ele está respirando, ele mamou, já passou 4 horas, eu tenho que acordar. Então normalmente são essas dúvidas da primeira fase. Você também sentiu concorda, isso, Camila? Olha, não senti, porque pra mim foi muito tranquilo. A Riley não teve cólica. Ai, que bem. Ela não teve nada, ela não ficou gripada, ela não ficava assim. Eu nem acredito nesses bebês, Camila. Nem me conta, porque eu senti tudo, e não sério. pode contar pra ninguém também que você passou por isso. Naquele momento você não pode nem contar. Quem tá ouvindo a gente é pra entender que tem experiências diversas, totalmente né? Sim, a maternidade é muito singular, né? Cada uma tem a sua experiência, cada uma tem a sua história. E quais foram as suas dúvidas quando a Riley, você foi pra casa e você chegou com ela? Como que foi que aconteceu? A minha dúvida maior era assim, gente, como eu vou dar banho? Na maternidade, eu juro, eu não dei banho. Foi o meu namorado que deu banho, né? Ele já tem muito mais experiência, ele tem vários irmãos. Eu tinha medo, era tão molinha, eu não conseguia. Eu demorei um mês pra ter coragem, pra ter né? coragem, segurança.
trocar fralda pra mim era assim, meu Deus, eu vou quebrar. E a minha Fora as surpresas médica, da fralda, fora né? surpresas. Que você tá trocando e tem um presentinho vindo no meio da troca da fralda. E a minha médica falou assim, olha, você pode girar ela não vai quebrar. Ela é molinha, mas ela não quebra. E até eu entender isso foi muito difícil. Nossa, é muito engraçado a gente pensar sobre isso, porque eu tô lembrando, no meu caso, pra mim foi tudo bem desafiador. Na própria maternidade, eu tive que complementar. E eu tive uma cesárea, e aquele momento, na hora que eu não tive alta, porque a Bel teve uma perda de peso significativa, e eu saí dali totalmente insegura. Na maternidade, assim, antes de ser mãe, eu tinha expectativas e eu achava que eu saberia cuidar dela. Meio que pela intuição, ou que seria óbvio, ou que eu já, pelo fato de eu querer muito ser mãe, eu já saberia como fazer. E aí, de repente, eu não consegui o parto, né? Que foi uma frustração naquele momento. E daí, eu achava que eu tava arrasando ali na maternidade. E eu não tava conseguindo amamentar no final, não era isso que estava acontecendo. E eu fui embora muito insegura. Muito insegura. Eu não confiava em nada do que eu tava fazendo ali com a minha filha. Então, eu era o tempo inteiro duvidando de mim. Do tipo, será que é isso? Será que é isso? Será que é isso? E se eu não conseguir? E se eu não conseguir? E se, que é a grande questão hoje, né? Sim. O e se, os medos que as mães já estão tendo, principalmente nessa nova fase da pandemia, Sim. né? Hoje eu abordo situações com as mães que até o fatídico março de 2020 eu não abordava. Então, hoje esse acolhimento da família que nós fazemos, eu acredito que já vem da gestante, é exatamente não ter mães que passem pelo que você passou. E o que é muito importante as mães que estão assistindo a gente saberem é que toda gestante tem direito a uma consulta com o pediatra, até pelo sistema privado de saúde. Então, no sistema privado, você pode marcar um pediatra entre o 7º e o 8º mês para ter uma consulta do acolhimento do pediatra para poder ter toda essa abordagem das dúvidas, se usa concha, se não usa, se eu uso a esfoliação, se eu não faço, como que é a primeira mamada, como que eu devo me alimentar. Então, Mas essa consulta hoje, todo mundo pode marcar? Como é? Então, você falou assim... Você pode agendar com o pediatra da sua escolha. Então, o próprio convênio, né, a seguradora, quem tem a parte particular, pode fazer essa consulta. E o pediatra faz esse acolhimento da gestante antes do bebê nascer. Isso é muito importante as mamães saberem. Eu essa semana atendi gestante, porque a gente tem que preparar mamães como você no pior que pode acontecer. Não quero dizer que vai acontecer, mas se acontecer, ela já tem o conteúdo para isso. Então é muito importante a gente prever essa ansiedade da dor, para a gente não ter nenhuma frustração. Às vezes até o leite da mãe, por vezes num estresse emocional, que você também deve acompanhar, né, nas suas orientações, a gente tem às vezes pelo estresse emocional dores na mãe física por medos e ansiedades que ela não teve orientação que poderiam acontecer. Sim, é verdade. Mas não quer dizer que vão acontecer. A gente só vai eu dar um não me conteúdo. lembro de ter feito essa consulta prévia. Você chegou a fazer alguma coisa? Fiz. Ah, fez? Eu fiz. Eu passava toda semana no médico, né? Quando vai se aproximando, né? No finalzinho. Do 7º pro 8º, né? Isso, é uma vez por semana. No seu obstetra. Isso. Mas você procurou pode passar algum pediatra? Não, com pediatra não. Eu também não. Então, mas hoje a gente orienta recomenda. isso. A gente mas isso também a gente consegue pessoas que não têm plano de saúde, não têm seguradora. Então, será que elas conseguem essa informação em algum outro? Consegue. Assim, na verdade, as UBSs hoje, elas têm um acolhimento focado nas doenças virais do momento. A gente sabe que a gente teve esse problema todo dessa doença viral, né? Então as UBSs ficaram focadas nisso. Mas nós temos em postos de saúde o médico geral e por vezes até o próprio obstetra do posto pode ajudar a mãe nesse acolhimento. O que eu peço para as mães no sentido da parte social do Sistema Único de Saúde é procurar assistente social para ter orientação. Olha aí, gente. Mas para quem tem a medicina privada, as mães podem procurar esse acolhimento de qualquer pediatra, tanto conveniado quanto particular, para reembolso, porque as próprias seguradoras de saúde reembolsam essa consulta com o pediatra. Importantíssimo. É uma consulta com o pediatra enquanto você está grávida. Gestante. Então, e é legal também o que o pai ou parceiro e parceira participe. Junto, porque a nossa rede de apoio é a base do momento. É o equilíbrio
é o parceiro. E caso não tenha um parceiro, a gente tem um acolhimento de uma avó, de uma cuidadora dessa mãe, né? O que eu sempre falo, se às vezes o parceiro não está presente, às vezes teve alguma dor nesse meio do caminho, né? A gente pede para a mãe sempre vir com uma cuidadora. Sempre vir com quem vai ajudar a acolher nessa situação do pós-parto. Isso é super importante. Camila, quando você estava pensando sobre, né, na chegada ali, se preparando, e quando a Riley chegou... Riley. Tá certinha. Quando ela chegou, como você se preparou? Você teve esse cuidado? Tem mais algum co-responsável junto com você nos cuidados com ela ou nos cuidados com você? Como foi isso? Foi assim, muito enriquecedor, porque eu tive a ajuda do meu namorado, né, que é o pai da minha filha. Eu não falo que é marido porque meu sonho é casar. Então, ele é meu namorado e ele foi em todas as consultas. Ele tava comigo, ele tinha mais dúvidas do que eu. Gente, eu tava assim tão tranquila. Eu tinha medo, claro, assim, ai, como vai ser? Como eu vou fazer isso? Como eu vou ser mãe? E ele chegava na consulta, ele perguntava tudo, assim, às vezes tinha coisa que eu esquecia, né, porque a grávida, ela fica meio doida, assim, da cabeça, né, meus hormônios estavam malucos, e muita coisa eu esquecia, então ele perguntava tudo, assim. A única coisa que eu senti é que a mulher, ela fica esquecida depois que ela tem filho, né. Eu tive depressão pós-parto, nisso... tive compulsão por comer, engordei 20 quilos. E pra mim foi muito difícil, porque as pessoas, quando eu estava grávida, vocês estão bem? E quando nasceu, a sua filha tá bem? E as pessoas esquecem da mulher. Isso é importante. Foi muito difícil, foi um processo, assim, terrível pra mim. A gente fica invisível no pós-parto. Eu senti também a mesma coisa. Era como se eu tivesse que fazer o bebê sobreviver. Sim. E a minha sobrevivência era quase que... eu acho que as pessoas, quando falavam comigo, elas só perguntavam: o seu leite tá bom? Você tem leite? E era só isso. São as cobranças, né, da rotina do passado no presente, né? Porque a gente tem essa base familiar dos nossos antepassados aí, das bisas, das tataravós, enfim, nós temos essa energia ainda da família, das criações antigas, e são cobranças que eu brinco, as cobranças de vó. Você sabe que esse acolhimento da gestante, nesse momento que ela relatou, é muito importante. Nas consultas eu faço questão de dizer: você vai ter mais uma função, só que agora você não é mais a Camila, você não é mais a Mariana, você não é mais a Lívia, você é a mãe de alguém. Então você perde um pouco da sua identidade do nome e você vai ser chamada de mamãe do Pietro, mamãe do Pietro, mamãe do Luigi. Ai, pra mim o pior é quando falam mãezinha. Não, gente, não dá. E assim, é mãe com M maiúsculo, né, vamos dizer. Então, a preparação da gestante, nesse sentido do acolhimento que ela não teve. Então, ela não foi preparada que ela seria chamada de mãe de alguém, que ela ia perder o nome dela por um tempo. Mas isso é uma conquista individual de cada mãe como persona, que eu falo, né? A gente acolher a mãe e dar essa identidade a cada consulta no pediatra depois. O cuidador, o parceiro ou a cuidadora que ajudar a mãe nessa rede de apoio, ela tem que estar ciente de que a mãe, ela pega um boneco que mexe, eu brinco muito disso, né? Lá no grupo de orientação, ela pegava um boneco para aprender a dar banho, mas agora é um boneco que mexe, que mama, que precisa comer, que eu tenho que trocar, e eu tenho que realizar, sou eu tenho o tempo todo, e ninguém lembra de perguntar: você comeu? Então, quando eu começo as consultas, eu sempre falo: como você tá? Primeiro você. E a pessoa não deve nem saber responder, porque eu me lembro que é uma pergunta que a gente não sabe nem a resposta. Você vai no automático: minha filha tá bem. Mas e você? O que você tá sentindo? Verdade, cara. E aí eu falo: mas você, como tá a sua dieta? Não tô comendo. Eu falei, aí eu olho pro parceira, quem cuidadora. está acompanhando. Como que tá a organização da casa? Né? Lembra quando a gente conversou na consulta de gestante? Eu preciso que você me ajude com as frutas cortadas, eu preciso que você deixe lá meio uns finger foods saudáveis na geladeira. Então, aqui acho que a gente tá ouvindo aqui, gente, são várias dicas preciosas, assim. Total. Preciosas, doutora Lu, se você quiser trazer aqui pra gente organizado. É deixar a geladeira pronta pra essa gestante, porque ela come, ela não pega nem garfo. Ela vai lá pegar a fruta com a mão, um pedaço de melão, um pedaço de melancia. E às vezes só depois da hora que a criança dorme, lá no fim do dia.
E eu falo, tem que comer, tem que ter uma regra do comer, porque a criança está sugando, quando amamenta no peito, ela precisa de uma mãe com um aporte calórico ideal. Não adianta nada a mãe dar o peito, e eu falo assim, por mais que, o que eu menos quero é que a mãe tire das suas reservas, né, do corpo dela. E aí na crise de ansiedade, como a Ká teve, ela mesma falou, engordei bastante. Por quê? Porque ela triscava e não necessariamente ela comia saudável. Às vezes ela comia cracas. E a ansiedade. E o mastigar, né? Sono, não dormia. E a gente ajusta tudo isso. Então, o grande desafio para nós, profissionais hoje, de orientação da maternidade, das mães que amamentam mama ou amamentam quem não tem a mama, o leite, né, artificial, a gente acolher essa mãe como um todo no sentir de que ela não tem nome e sobrenome durante um tempo. E que ela não vai deixar de ser ela mesma, porque ela vai continuar sendo ela mesma, a melhor amiga, a melhor filha, a melhor irmã. Ela vai continuar sendo a esposa, a companheira, mas ela vai ser mãe. E todo mundo pode fazer parte dessa rede, né? Acho que quem tá escutando a gente, às vezes você tem uma amiga. E eu vou falar bem a verdade, assim, eu tenho dificuldade, eu não sou aquela amiga que tá sempre em cima, às vezes a gente tá tão isolado mesmo, e a gente esquece de oferecer uma ajuda pra outra pessoa, né, de pegar o bebê, ou de ir pra casa da pessoa e lavar uma louça, ou ajudar pra ela que ela possa dormir, ou que ela possa dar uma volta no quarteirão, que ela possa respirar um pouco, né, como foi pra você isso? Olha, eu não tive rede de apoio, né, foi, como eu falei, eu e meu namorado, nós fazíamos tudo, Logo após que eu tive a minha filha, eu chorava muito. E a médica falou que é normal, né? A mulher, ela fica um pouco mais depressiva. Eu chorava muito. Então, hoje, quando... Eu lido muito com redes sociais. Então, quando eu vejo amigas ou conhecidas ou até seguidoras que têm filhos, eu sempre pergunto, você tá bem? Uhum. Você tá bem? Depois a criança está bem também? Sabe? Porque eu não tive isso. Então, eu tento passar para as pessoas que sim, a maternidade é solitária. Sim. Ela é muito solitária, mas eu tento fazer da forma mais leve possível. Porque eu não tive, então eu quero que as outras pessoas, elas não precisam passar pelo mesmo que eu passei. Sabe? Eu quero que elas se sintam amadas, mulheres se sintam acolhidas. Para mim é muito importante isso. E para você é mais calma ou mais desesperada? Ah, não, 100% desesperada. 100%. Jura? Quais sinais, eu queria saber até de você, doutora Lu, quais sinais a gente tem que estar atento nesse pós-parto em relação à nossa tristeza, ao choro da mãe? Porque o choro do bebê é o que você falou. Às vezes eu lembro que eu ficava angustiada, porque também tem uma pressão de você saber o choro do bebê. Porque a mãe sabe porque o bebê tá chorando. Cara, eu não sei. E aí eu falava, não, eu não sei. Ué, eu sou a mãe dessa criança, eu não sei. Então, tô lascada. Mas a verdade é que a gente vai aprendendo sobre eles, né? E tem que estar muito presente no sentido de escutar as necessidades daquele bebê. Mas, e como a gente faz em relação ao nosso choro que tá entupido? Porque ele parece que ele vem pra fora. Porque a gente, como ela mesma falou, os hormônios ficam à flor da pele, né? E a gente tem uma mudança de um útero que tá... É grande e vai diminuindo aos poucos. Aí tem o sangramento, tem as dores, a dor do mamar, a dor do puxar, a dor de não evacuar, a dor de não ter tempo para urinar, a dor chega uma hora que entra num burnout, entra num estresse emocional muito grande. Por isso que o acolher da rede de apoio, apesar dela não ter, ela teve um parceiro que era extremamente preocupado, né? Isso ajudou ela talvez não ter tanta consequência emocional em tudo isso, né? E um bebê calmo. Mas quando a gente tem um bebê que sente essa energia da gente, a energia do medo, da ansiedade, o bebê é muito para-raio. Então eu sempre falo para a mãe, você tem que ter primeiro calma. A gente tem que montar um quebra-cabeça de 1000 peças em 15 dias. Por vezes em 15 dias. Porque se tá tudo bem com o bebê, ele mama, ele cochila, ele faz cocô, ele não tem cólica, ok, mas não é livro assim. A maioria tem uma adaptação à dieta da mãe, tem uma cólica intestinal, ou a maioria, a mãe tem um problema físico que tem a dor do mamar, o bico pode da mama rachar, machucar. Aí o bebê vomita um raiozinho de sangue, meu bebê tá vomitando sangue, não, mas a mama tá ferida. Então todas essas ansiedades da mãe geram burnout. E a grande questão é, até que ponto essa mãe por vezes fala?
Às vezes essa mãe, ela não quer dividir a dor, ela engole, porque ela não quer dar trabalho, porque ela já está com tanta coisa para fazer. E por vezes ela pensa assim, caramba, tá todo mundo tão ocupado, tá todo mundo trabalhando, feliz. tá todo mundo, né? E eu não vou, com meus problemas, atrapalhar minha mãe, meu pai, ou às vezes minha amiga. Então as mães vão guardando. Chega uma hora que tem esse esgotamento. E eu posso dividir com vocês nessa minha sensação, porque eu me identifico completamente com isso. Na verdade, pra mim, era um sinal de fracasso. Então, eu me sentia fracassada, não frágil. Não era que eu entendia que aquilo fazia parte do que eu estava vivendo e que era importante eu contar para as outras pessoas. Eu ainda estava num modo de que eu tinha que esconder aquilo das pessoas e dizer que estava tudo bem comigo, porque no final era isso. Eu tinha um super sonho de ser mãe. Você tem todo mundo espera que você esteja feliz, porque Sim. chegou um bebê. Então, por que você está reclamando? Do que tá ruim? Né? É normal. E eu ficava pensando assim, todo mundo tem filho, gente, todo mundo consegue. Então, mas essa frase me incomoda, Cá, porque eu acho que o ser mãe não é ter filhos. Ai, obrigada. O ser mãe é ser mãe. Então eu tomo muito cuidado até no falar, porque ter filho, qualquer um tem. Vamos dizer assim, tem filho. E eu pensava assim, ué, se todo mundo tem filho, tem um monte de população cresce, por que eu não vou conseguir? Eu sou a fracassada? Não, por isso que o ser mãe é incondicional. Você não teve um filho, você foi uma pessoa, um ser sagrado, que foi literalmente presenteada de ter a tua vida e de dar a vida. Não há presente maior que esse, ser mãe. E se você é mãe, você dá conta de tudo. Ai, Você mas é dá isso que me dá conta de nervoso. tudo, Eu não dá dou conta de tudo. Eu falo, depois que eu enfrentei o parto, eu enfrento qualquer coisa. Eu me sinto tão forte, tão poderosa. Vira uma leoa. Uma leoa. Ai, mas gente, essa Vira uma sensação leoa. de... Eu entendo o que vocês estão falando, mas a sensação do dar conta de tudo me dá um pânico só de pensar. Eu Mas entendo você o que você quer sabe. dizer, mas eu sei que a gente, né... Não dá. No final, a gente dá porque se a gente pedir ajuda, se a gente for honesta, Mas se a você gente sabe, tiver Cá, pessoas. Eu tenho um quadrinho no meu consultório que eu coloco assim, ó. Se é difícil, eu faço. Se é impossível, me dá 5 minutos. Eu acho que a gente é desafiador na maternidade é ter 5 minutos para respirar e reorganizar. A gente não pode ter o fracasso e o medo acima de tudo. A gente tem que reorganizar. Tanto é que na dor dela, na minha dor da maternidade, que a gente conversou um pouquinho do bastidor, a gente aprendeu na dor de não falar, de não se fazer ouvir por vezes por falta de orientação, ter força e ser forte. A gente não teve saída, como você também teve. Uhum. Então eu acho que quando a gente se reorganiza, que é a grande dificuldade, a gente quer, eu falo dedo de Thanos porque eu sou mãe de meninos, mas quem é mãe de menina fala, a gente quer no pó de pirlim-pim-pim, da varinha da mágica da fada, e eu no dedo de Thanos, né, o estralar de dedos que eu falo na minha casa, a gente quer o realizar ponto. Eu preciso disso agora, eu preciso ter leite agora, eu preciso amamentar agora, eu preciso comer agora, mas nem tudo é no teu tempo. Nossa, isso é maravilhoso. Esse é o grande desafio da maternidade. A gente respeitar o tempo individual de cada bebê, de cada criança. Você foi diferente de mim, foi diferente dela. O meu primeiro filho foi de um jeito. O meu segundo filho foi tudo no susto. Eu já quero saber disso. E sabe o que você estava falando de dar conta de tudo? É tudo o quê? Né? Eu acho que é isso também. Quando a gente fala, vamos dar conta de tudo. Talvez a gente esteja pegando coisas demais. Na hora que você reorganiza, como é a sua proposta, dos 5 minutos para respirar, para pensar. Daqui a pouco eu respondo. Deixa eu pensar, né? É essa reorganização, esse tempo de respiro, de tomar uma água, de tomar um banho, de olhar para o céu, pisar lá fora e depois você volta com uma ideia melhor. As coisas tomam mais clareza, outra proporção, o que é prioridade, Sim. o que é importante. Às vezes a mãe só precisa de um banho quente. Ela precisa dormir mais um pouco para pôr a cabeça no lugar, para daí depois ela ter outras ideias de como ela vai resolver o que ela tá passando, né? Sim. E aí eu queria te ouvir também, Lu, tirando esse chapéu de médica, você começou a contar a história do Pietro e do Luigi aqui, e aí vestindo esse de mãe, né? Eu acho que você tem uma história que trouxe a saúde da família para o seu currículo, para o seu repertório.
E eu queria saber pra você como é que foi que tudo isso aconteceu. São 2 maternidades diferentes, como todas, né? Você também teve 2 filhos, né? Geramos 2 crianças e a gente fala, nossa, mesma barriga, mesmo pai, tudo diferente, né? E o Pietro foi muito diferente, assim. O Pietro foi o planejado, foi tudo organizado. E o Luigi, eu tive uma dor, parou de mexer. Eu estava bem obesa e eu falei, tem alguma coisa estranha, ele parou de mexer. Eu tô com muita dor aqui. Uma dor, fui para o pronto-socorro, enfim, veio o susto. Um diagnóstico de HELP síndrome sem ser hipertensa. E nós temos a eclâmpsia, a pré-eclâmpsia, enfim, a HELP síndrome é o pior de tudo isso. E em horas, minha vida deu um 360. Nossa, a gente sai do eixo, né? O controle total. que a gente não de emergência, tem. Eu só lembro que o meu obstetra estava num congresso, veio o assistente dele e falou, a gente vai ter que antecipar seu parto. Porque a HELP síndrome vai ter uma taxa de mortalidade muito alta. Da mãe. E, caramba, eu entendo um pouquinho de medicina, ok? Eu sabia que eu estava grave. E em horas minha vida virou do avesso, né? Nossa. Meus rins pararam de funcionar, fiz um parto de emergência, meus rins pararam de funcionar, meu fígado, eu tive que dialisar. Foi muito sofrimento. Eu não falava, eu não enxergava, eu só ouvia. E eu ouvia coisas não positivas. Nossa! E o grande desafio do ser mãe é você ouvir coisas boas, tudo bem? Porque você já está vivendo, no meu caso, um estresse emocional grande de coisas que eu já imaginava que poderiam acontecer, inclusive meu risco de vida. E eu pedi para o Dr. Rodrigo, falei, olha, por favor, salva meu filho. E se alguma coisa acontecer comigo, pede para minha mãe cuidar, minha irmã ajudar meu marido a cuidar dos meus filhos. Nossa! Então, até no momento da dor maior, do medo, da dor na morte, que eu falo, eu tive que organizar a maternidade, tudo bem? E falar, minha irmã... Você ainda usou esse recurso. Ajudei meu marido, minha irmã, né? O que eu falo? Eu tive que realizar um desejo meu para minha irmã ajudar meu marido, que eu fiquei pensando no meu filho mais velho, que a gente brinca, né? Nossos esposos mais velhos, são os nossos filhos mais velhos. E foram 17 dias de intensa dor física, hemodiálises. Conheci o Luigi na cadeira de rodas. Eu não falava ainda. Nossa! Porque eu tive um pouquinho de edema cerebral. E eu só disse para ele, a gente não tem saída em pensamento. O olhar fala. Gente, eu não estava preparada. Eu tô emocionada. O olhar fala. Eu só olhava para ele e dizia, você não tem saída nem eu. Ouve teu pai. Espera que a mamãe vai melhorar. Meu Deus, gente. E eu só olhava, porque eu não tinha saída, né? Eu e ele ali. Eu não falava. E a equipe toda me conhecia, era de um hospital que eu trabalhava. E eu não tive saída. E eu fui uma mãe de UTI com um filho de UTI, que eu não podia acolher meu filho. Eu tive que orar para as pessoas que estavam com ele lá, para elas terem força, sabedoria, serenidade do cuidar dele, do dar o afeto que eu não podia dar ali, o primeiro colo. Camila, acho que da próxima a gente traz o lenço. E aí vem a segunda dor da mãe. Eu não vou amamentar. A diálise me secou, me ajudou a fazer minha função renal, perfeito, não vou morrer, graças a Deus. Mas eu amamentei meu filho. O meu mais velho, como eu não vou amamentar meu caçula? E a confiança nas pessoas. E aí eu desafiei. Aí foi minha primeira decisão. Fazer o que eu não tive. Uma rede de apoio da dor, do ouvir, da preparação para uma coisa não positiva. E tudo isso veio para mim como desafio. Apesar de ninguém acreditar, eu falei, eu vou amamentar. Não, mas para você amamentar tem que tomar aquele remedinho psicotrópico que pode te dar um efeito colateral. Eu vou amamentar. E eu foquei que eu ia amamentar. E eu falei, fiz um tratamento. Depois que eu tive a alta, fiz um tratamento. O Luigi ficou na UTI, porque ele era muito pituquinho. Ele não tinha nem 1,5 kg. Ele nasceu com quanto? Com 380. 1 kg 380? Bom, venci. Fiz o tratamento, tive um apoio muito de 2 pessoas que moram no meu coração,
são assim, exemplos para mim de investir no que ninguém acredita, que é o acolhimento da mãe que quer amamentar. E eu fiz o tratamento e com 55 para 56 dias de vida saiu a primeira gota de leite. Nossa! Eu ficava o dia inteiro com aquela ordenha, tomando os remédios. Quando saiu aquilo, eu tive um estresse. Eu chorei, acho que tudo que eu não chorei, eu chorei naquele dia. Vamos, doutora, vem. Pegou aquela seringa com a gotinha de leite, foi lá, pôs na boca. Corremos pra UTI, né? Pôs lá na boquinha dele. Eu falava, meu filho. Conseguimos. Ai, e aí Deus. foi, pôs na boca, consegui amamentar. Então, o grande desafio é olhar nos olhos e desejar, acolher. Filho, fala, mamãe vai entender. Me ajuda, eu tô aprendendo com você. Nossa, que lindo isso, gente. E foi uma troca de olhar. Foram quase 2 meses de olhar, de entender. E muitas vezes eu falo, não exija demais, apenas respira, olha e acolhe. A resposta veio para mim. Porque ninguém tinha um livro. Se eu fosse por livro, se eu fosse fazer protocolo, eu não ia amamentar, tá tudo bem. Mamadeira. Mas não, eu desafiei. Então, por isso que eu falo, eu pergunto muito para vocês. Você quer amamentar? Você precisa dormir? Vamos organizar o sono? Eu ouço a mãe. E aí, gente, eu queria muito agradecer o que você está trazendo, porque é um confiar também. E confiar nas eterno. pessoas. E no teu filho. E no teu filho. E em você ele mesma. Vai te dizer no olhar. Gente do céu, não estava preparada, você tava? Não tava. Tô aqui chorando. Eu convidei e falei, bom, esse episódio vai ser um episódio leve para falarmos da saúde do bebê. Mas e a aí gente você chega. consegue, porque o amor de mãe é um amor muito maior. A história diz isso. Nossa. Quando a gente pega a conexão de algo maior que está acima da gente, independente de religiões, existem mães maiores. Então, essa mãe maior, que é a nossa grande referência no acolher, na dor, poxa vida, não tem maior exemplo do que a gente olhando nos olhos entende o que um filho quer dizer. E às vezes você fala, acho que ele tá me enrolando. Mas eu vou de uma outra maneira abordar. Então, o que eu tenho para te dizer que o acolher, o ouvir, o dar colo para essa mãe é fundamental para a gente ter sucesso na maternidade. Porque a mãe é uma carreira solo, mas não porque ela quer, é porque ela não quer atrapalhar os outros. Ela sabe, ela quer dar conta e ela não quer pedir, porque ela sabe que está todo mundo ocupado e todo mundo trabalha. Quem está de licença maternidade é ela, mas as pessoas, a vida continua. É mesmo? Então, pôr no colo, e eu te digo, eu pergunto para todas as mães, depois que passa essa maré, né, do medo, da ansiedade, tem uma frase que eu sempre falo pro meu filho, cá. Eu passaria 1 milhão de vezes por tudo de novo. Só pra ter você pra mim. Só pra ter você pra mim. E quando a gente pensa assim, a gente realiza. A gente precisa só respirar. Eu falei hoje sobre isso, como a gente pode ver a vida como tarefas, ou a gente pode ver como um investimento no futuro, ou a gente pode entender ela como um privilégio. Um privilégio e uma de missão, Deus. tá junto das pessoas. E como é essa conexão com a Riley? Ai, já vou chorar. Sempre que eu falo dela, eu me emociono. Eu lembro que quando ela nasceu, eu ficava olhando ela amamentando de madrugada, né? E eu chorava. E eu só sabia agradecer a Deus, porque eu queria muito ela. E, ai, tô emocionada. E é um amor inexplicável. Eu não tenho nem palavras. É um amor que... É infinito. É infinito. Gente do céu, então vamos... Respira, respira. Eu vou te deixar um pouco mais leve. Não, Respira eu tenho uma pergunta aqui, ó, pra vocês, da audiência. Que é pra gente ajudar essa pessoa, que eu acho que você vai poder trazer aqui. Às vezes fico muito insegura na hora de tomar decisões que vão impactar na saúde do meu bebê. Por exemplo, se eu devo ou não entrar com a mamadeira, se matriculo na escolinha ou não. Vocês acham que esse meu nervosismo por si só já pode estar fazendo mal para a saúde dele? Traz uma tensão extra para casa? Como ficar mais serena diante das coisas que não estão sob o meu controle? Como possíveis resfriados, gripes, infecções que ele vai pegar? Como? Quem ajuda?
eu sempre falo, tenha controle sobre o que você tem controle. Você não tem controle na escola. Você não tem controle no carrinho que você está andando e toma uma friagem. Você tem só que ter uma organização. A mãe precisa voltar a trabalhar por vezes e ela precisa de um direcionamento e um acolhimento nisso. Vamos fazer o mínimo. Qual que é o mínimo? Vamos deixar essa mãe segura e delegar essa função a mais. Aí é uma questão da idade também. Mas a gente não tem controle lá dentro. Mas a gente tem o acolhimento da criança do jeito que você quer. Ah, mas eu vou pôr na creche. Tudo bem. É o mesmo raciocínio. Você tem que confiar. Você tem que confiar. Você tem que delegar. Você não tem saída. E a gente não tem controle de nada. A gente não tem controle. Então tenha controle sobre o que você faz de melhor. Faça suas escolhas, né, ali dentro do planejamento. E faça dentro do que você tem controle no planejamento melhor. Sobre resfriados, sobre gripes, vamos tratar individualmente cada situação. O e se ficar gripado, o e se ficar doente, o e se vomitar. Se acontecer, a gente vai resolver. Mas não vamos ficar pensando que vai acontecer. Fazer a gestão da saúde, para mim, para ela, nesse acolhimento da segunda para a terceira fase da criança, que é o entrar no berçário ou na primeira fase da escola, é você ter uma conexão e a escolha. Se você tem a opção da escolha, visite várias escolas, visite e tenha o seu sexto sentido. Eu falo, vai o pai, vê a parte técnica, vê o canto, vê o chão. A mãe, ela vê o acolhimento, a humanização. Só que eu tenho que preparar ela para uma coisa que você também sentiu. Aí você vai lá, dá seu bebê, enquanto você vai conhecer a escola, alguém ficou com o seu bebê, né? Com a sua criança. E se o bebê vai e não olha para trás? Meu senhor, essa mãe já começa a sofrer. Ele não me ama mais. Ele foi com a primeira pessoa, a primeira cuidadora da escolinha que chegou. Ele amou a escola. Eu tenho que preparar essa mãe para essa dor. Não é a sua dor de Mas e para você, como que uma pessoa pode ficar mais serena diante dessas coisas que não estão sob o nosso controle? De mãe para mãe, isso nunca passa. Eu sou muito desesperada. Então, parece que as pessoas falam, não, depois quando vai crescendo melhora. Não, gente, quanto mais vai crescendo, são mais preocupações. São outras aflições. Outras aflições. Então, acho que cada fase tem lá suas dificuldades. E, assim, eu sou mãe de primeira viagem, minha primeira filha. Então, tudo pra mim é algo que se torna gigante. É algo que... ela espirrou. Eu já tô, meu Deus, será que eu preciso ir no médico? Fora que você é mãe da pandemia, né? Mãe da pandemia. Então, assim, o medo é muito maior. O medo As mães da pandemia são diferentes. E você sabe de uma coisa? Hoje eu vindo pra cá, eu já tava pensando, né? A aflição. Será que o Marcelo vai lembrar de pegar o Luigi na escola? Uma hora, Vera, dá uma ligadinha. Sabe aquela aflição? Não, mas peraí. Não, tem que confiar, né? Não liga. Vai. Ou seja, a gente tá sempre com esse sentimento, sempre, né? De estar. Não, hoje eu mandei mensagem de manhã cedo. Gente, tem que levar reciclado pra fazer na escola. A Bel já levou a garrafa de água. E a gente tá aqui cuidando também, né? Porque tem esse lugar do confia, delega, entrega. Mas deixa eu dar uma checadinha, né? Mas aí a gente tem que aliviar pro nosso lado. Sim. E acho que é isso também. E a gente ter controle sobre o que a gente tem. E quando a gente tem, a gente não ser firme no controle, a gente ser leve. Porque é algo que eu falo também, a maternidade, quando a gente começa a ver esse lado do ter controle e não ter, ela se torna leve. A gente consegue aproveitar. A gente consegue Porque depois a gente começa a aproveitar o dia. Exato. Porque a gente vê que passa e às vezes vai passando, né? Sim, e que às vezes um problema você não precisa resolver naquele momento, ele vai estar ali. Você vai ter um tempo, respira e depois você resolve. E aí você começa a aproveitar mais as coisas e não fica só pensando naquele problema. E é uma coisa que eu percebo também, assim, que cuidar não é eliminar problema. É olhar pra eles, é estar com eles, é conviver e daí torná-los mais leves, no sentido de que a gente vai estar lá cuidando, né? Sim. Eu tô olhando, tá tudo bem, mas não vai resolver no meu tempo, como vocês trouxeram aqui. Exato. A gente vai cuidar. Você sabe que é uma coisa que eu gosto muito de dizer, eu acho que ela vai concordar comigo também. O sexto sentido da mãe, gente, é uma coisa louca, né? Total. É uma coisa. É que a gente não escuta, tem tanto barulho.
Tantas informações que fica O difícil. sexto sentido é uma coisa assim que eu falo, gente, quando dá aquele... Eu sempre falo alarmezinho do coração. Sabe aquele alarmezinho? Você fala, nossa, deixa eu dar uma olhadinha lá no berço. Vai. Esses alarmes que a gente tem no coração da mãe, é só a mãe que tem. Mas você sabe que eu demorei a sentir os meus, porque eu acho que tinha tanta informação, então fica aqui a minha também dica dessa sensação de eu não conseguia me escutar. Porque você escuta tanto Essa barulho frase de é fora. importante, eu vou levar pro consultório essa frase. Se É uma fazer desconexão que a gente tem com a gente mesmo, do nosso sentir. Porque você não tá nem conectada com o que você sente. Porque no final é tanto barulho externo que fica difícil escutar a voz do nosso coração. Eu tenho essa sensação. Hoje eu consigo, né? Quando eu silencio, quando eu paro de olhar tanto as redes sociais, quando eu paro de me infoxicar, né? Que tem esse termo aí de ser Adorei. intoxicada de tanta Sim. informação. Então você confiar em um pediatra, você confiar em um médico. Você não precisa ver todas as redes sociais. Porque eu acho que isso é um Isso gera problema. insegurança. Muita, porque vai ter Total. sempre alguém falando um jeito diferente de fazer. E outra, assim, eu brinquei até essa semana sobre isso, sabe? Por exemplo, vai fazer muito frio em São Paulo, né? A gente teve essa situação, vai fazer muito frio em São Paulo. Não vou mandar pra escola, doutora. Por quê? Peraí. Ai de você de me pedir kit viagem, orientação pra viagem pros Estados Unidos no Natal e Ano Novo, que é frio, hein? Lá é frio. Ai de você de querer me viajar pro sul, hein? É. Porque qual é a diferença de ter frio? Então, quem tá no frio não vai pra escola? Pois é. Não vai lá, às vezes, ver neve? Vocês não querem, às vezes, pra Gramado, ver Natal, ver, né, Natal... Gente, vamos ser mãe raiz um pouquinho. Eu gosto de ser mãe raiz, viu? Não tem nada a ver. E é isso, a gente acaba... É tanta informação externa que se intoxica. Aí você começa a ter pensamentos, né? Do medo, né? Do burnout, Sim. que a gente tanto evita ter, nossas mamães, né? A gente evita de ter medo, porque as mães precisam ser mães. Ela não tem que ficar na mídia, ouvindo coisas, pegando coisas não positivas, que não vai... que vai acrescentar? O que vai acrescentar é só ela agasalhar melhor a criança e tá tudo bem. Boa. Eu amei, gente. Eu queria dizer que estamos chegando no final. Volta Eu falei o tempo, pra vocês volta o que é tempo. rápido. Pega a joia do tempo do Thanos. Eu falei, o Daniel que tá aqui com a gente acompanhando, ele sabe, passa Daniel, rápido. pega a joia do tempo lá. De quem era a Vamos joia do gravar tempo? mais um E eu episódio. quero dizer, então, pra terminar, eu tenho uma pergunta que é um quadro que a gente tá fazendo com todo mundo que participando dessa temporada, que é a bolsa do bebê ou a bolsa da maternidade. Quando a gente começa nessa vida de maternidade, paternidade, quem cuida de uma criança, a gente carrega uma bolsa que chega muito pesada. Às vezes tem muita coisa de informação, de medos, culpas, coisas que você carrega na sua bolsa, que começa. E o que você tira da sua bolsa do bebê para trazer para sua vida? Aquilo que você estava carregando, mas sabe quando não serve mais? Aquela dica, aquele conselho, aquela que você fala, isso tira da sua bolsa do bebê. Camila, o que você tira da bolsa? Num todo, esse negócio de internet, redes sociais, não pesquisar tanto. Na real, é você e a sua criança, você vai aprender no dia a dia, né? Se você ouve muito, né? Muita informação externa, você para. Você não faz nada. Então, assim, siga o seu coração. Eu tinha a sensação de que eu não daria conta de nada. Ai, como eu vou fazer isso? E você sabe. No final das contas, você sempre sabe. Boa, então tira todo mundo que você acompanha agora, escolhe quais são os perfis Sim. que você vai acompanhar, Sim. escolhe quem são as pessoas que você vai Pessoas ouvir. reais. Quem são as pessoas que O te positivo. influenciam? Quem são as Positivamente. influenciadoras que você está Sim. acompanhando? Eu acho que isso é fundamental. O tempo que a gente fica na tela também Total. se intoxicando. E o que a gente vai levar na nossa bolsa de Sim. bebê, né? Então sigam pessoas que nos influenciam. E você, o que sai da bolsa do bebê? Medo. É o medo? Tira o medo de dentro da bolsa. Confia. Confia. Como diz o Pietro, #confia, #supera. Boa! Eu amei! Pietro no currículo, Luigi! Deixa eu só dar um adendo da Claro. bolsa. Não se esqueçam dos pais.
Não, dos jamais. meninos papais. Eu acho que o acolher o papai, porque a gente esquece dele, viu? A gente só cobra. Faz almoço, ajuda no finger food. E a gente esquece. E essa semana tem um papai chamado Papai Eduardo. Eu falei, hoje eu vou começar com o papai. A mamãe chama Deborah, uma fofa. Mãe de 3. Ninguém pergunta como vai o pai. Ninguém, é uma coisa doida. Eu comecei a fazer isso já há um tempo. Aí eu falei, pedi, Vera, pega, Edu, o que você quer tomar, papai Edu? Não, vou tomar um café, acho que foi café cappuccino. Como você tá? Poxa, ele fez, até que enfim alguém pergunta como eu estou. Eu fiz assim, nossa, então põe pra fora tudo que tá no seu coração. Meu, essa é maravilhosa. Mas a gente acolher o papai, eu acho importante. A família, também, né? Como você trouxe aqui desde o começo. Então, vou te ensinar o triângulo para finalizar. Sagrado, serenidade, sabedoria. E dá tudo certo. Uau! Eu amei, eu queria agradecer muito vocês duas. Passou muito rápido, aprendi muito, chorei, ri, aprendi, troquei. Amei, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, mas é onde eu encontro então você. Cá, como é que a gente te acompanha? Cami, Cá, a gente no falou Instagram, tudo assim. me achará. @CamilaMZ, tô compartilhando a maternidade. Choro nos stories, falo tudo. A maternidade nua e crua, realidade mesmo. E é isso, o Instagram. Com as fotos mais lindas, gente. Vão lá ver a Riley, que você vai ver que coisa mais encantadora. Ela é um amor. Obrigada, Cami. Muito obrigada, eu amei. E, doutora Lu, onde a gente te encontra? Também estou no Instagram, @DRA Lutrofino, doutora Lutrofino. Ai, foi maravilhoso. Eu espero ver o Pietro, o Luigi e a Riley no Com currículo. certeza. Eu amei. Obrigada mais uma vez, gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Beijo. Beijos.